Muito boa tarde, muito boa noite, tudo cabo-verdiano espalhado no todo canto do mundo. Onde que no Celnes Live, Limico e Manuel Alves, que é um senhor que teve sua experiência, que estuda, formado na área, e nos também fala sobre análise que ele tem hoje para essa experiência de 2024, como que foi passado, porque no tive hoje aqui 2024 foi um ano de turbulência para tudo cabo-verdiano. E sistema político, sistema econômico, sistema cultural, tudo que as vertentes tive grandes problemas e não tive crises também que prolonga até atualmente, que é Covid-19, tinha-se da prolonga, e dengue, é um monte de problemas que vem à volta daquele transporte, é um monte de problema que acontece. Então, também autarquias, que foi, onde que PICV tem 15 câmaras, agora a MPD tem só 7. Então, também nota de governo que foi negativamente para tudo o cabo-verdiano, e diáspora também me envolve. Então, não tenho um vasto assunto para não falar dentro daquele tema ali. Então, Manuel Alves, vou poder fazer uma boa apresentação e também te fazer a pergunta primeira. Por que você está nesse momento ali, nesse live ali de Voz de Povo para o povo cabo-verdiano? Qual é a razão que trazeu para esse live ali? E faz uma apresentação. Sinta à vontade, live de boa. Boa que você também comanda a live, ok? Antes de mais, boa tarde, Alex. Tendo em conta nosso fuso horário ali de United States. Muito agradecer mais uma vez por esse convite para não fazer esse live ali. Aliás, eu não tinha feito um antes de eleição e não tinha um outro que estava programado que tinha de ser feito por causa de uma situação familiar que deu na minha lado. Então, hoje, nós estamos nesse live que é para bem fazer um balanço do ponto de vista geral daquilo que foi ano 2024. Mas como de não ser no fim de ano, então aproveita para saudar todo o público ouvinte que também está nesse live e está acompanhando, que é para mandar-se um abraço de boas festas e desejar-se, portanto, um quadro festivo feliz e que ano de 2025 vai ser um ano melhor que 2024, que foi um ano de cheios desafios. Esse live de hoje, portanto, para nós que já se habituado a exercer a cidadania ativa, portanto, da nossa opinião, tenta criar uma opinião, digamos, uma opinião pública positiva para aquilo que pode ser fatores que contribuem para a mudança. Então, esse live ali não está considerado muito importante. E dentro dessa lógica, a minha é bastante conhecido, não pensa, tendo em conta minha atividade que exerce até que aposenta lá na Cabo Verde, foi um funcionário de Estado de Cabo Verde, onde é que trabalha até a idade de aposentação, e exerce de forma ativa minhas funções durante 39 anos ininterrupto. Depois me aposentando, vim para os Estados Unidos, onde é que estou com a minha família, mas exerce tudo minhas funções na Polícia de Cabo Verde. Antes, Polícia Nacional, aliás, antes, Polícia de Ordem Pública, depois, confusão de que os vários ramos de Polícia, Guarda Fiscal, Polícia Marítima e Polícia de Ordem Pública, que passa a ser Polícia Nacional. A minha era um quadro superior de polícia e exerce várias funções lá. E o último cargo que exerce na polícia é comandante nacional de guarda fiscal. Mas eu tinha passado por vários outros e tem uma formação acadêmica sólida. E tanto é que antes de se bem migra, eu colaborava lá com as instituições de ensino superior, onde é que eu dava aula, portanto, alunos cadeiras dentro daquele curso que me é formado. Aquele que, de forma muito geral, um breve apresentação para quem que costumou ouvir nós lá, fica de saber quem é Manuel Alves. Sim, Manuel Alves, e coisa que me responder aquela pergunta ali, qual é a razão que
tenho também esse live ali, porque não te repara que nossa comunidade tem carência de informação e de pessoas que têm conhecimento, experiência na vida política, econômica, social cabo-verdiana, caso de boa, que conche sistema. E qual é a razão que trazer ali? Porque não tem um vasto imigrante desinformado sobre o nosso terra. Por que trazer esse canal ali? A razão que trazemos esse canal é porque ainda pensa, mas como cidadão, não poder dar um contributo, não de quem estiver, em qualquer contexto, baseado naquilo que é a maneira de ser, baseado, portanto, naquilo que me sei, baseado nas informações acumuladas que me tem, e como um cidadão que exerce plenamente sua cidadania ativa, a minha única pessoas que fala, que tem medo de fala, que te exprime, então está chamando por ele um contributo válido na tua opinião que tem emite, que pode ser aceito para um ou para o outro, mas acaba para ser visto com bom e aceitação naqueles que te partilha, portanto, de minhas ideias. É nessa perspectiva ali, porque Tacha, um cidadão que com muita experiência, mas deve ser ativo naquilo que te fala a respeito a seu país. Porque não tem uma sociedade onde é que ainda tem impera teu medo, teu pessoas que preferem, portanto, vive no silêncio, é que porque é que sabe, mas tudo coisa está errado, uma coisa se pode melhorar, mas é sem medo. É sem medo de represália, porque nossa democracia ainda é uma democracia que está num processo de consolidação, de crescimento, porque, pronto, teve todo aquele período colonial que toda alguém sabe mal o que foi, depois não teve independência, com todo um processo de 15 anos que era de partido único, depois não teve, enfim, processo democrático, mas ainda tinha deficiência. E tem deficiência porque tem pessoas que intolerantes, que te chegam poder, essa pensamento é dono de tudo razão. Então, essa pensa domina todo cidadão na igual plataforma daquilo que essa pensa. Então, é naquela perspectiva ali, porque é uma pessoa que te condena abuso de todo tipo. Às vezes, eu olhando, eu falo, bom, aliás, tem pessoas que falam, precisa ser aposentado porque é que também goza de ser reforma e não sei quanto. Mas é de que as pessoas que conseguiu de abuso para ficar calado. E o que desperta interesse mais para ativismo, para ativo, é abusos que hoje acontecem dentro da Polícia Nacional, portanto, digamos, naqueles últimos 2 anos que antecedem a aposentação. Porque mim está fazendo parte, tanto de cúpula de polícia, porque era comandante nacional de um daqueles ramos de polícia, de onde é que tudo que esse comandante também está a fazer parte do Conselho de Disciplina de Polícia. Então, o Conselho de Disciplina é um órgão em que processo está passa para ele, que é esse processo mais complexo, que é para analisar, que pode ser que as penas que disciplinar que está aplicado a funcionários corresponde com aquilo que é regulamento disciplinar em termos de penalização e também em termos de infração que cometeram. E olha, portanto, números de processos que foi feito a mando de determinadas pessoas que nunca sabem francês nome, porque nunca também pessoaliza, mas que penaliza seriamente cidadãos honestos, mas cidadãos que têm um de pontadeiro. Nunca se seja metido em nenhum tipo de falcatrua, enquanto que botou dentro da instituição indivíduos que já se metido de psicose, na falcatrua, que já vai bancorreu como arguido. Você entende? Por coisas que se as que têm proteção, nem as que continuava na instituição, mas botou hoje. Um caso, por exemplo, não está dando nome próprio, comandante Elias Silva, só porque ele emite uma opinião, ele foi penalizado de uma maneira que aquilo transforma a forma de hoje políticos na Cabo Verde. Enquanto que, portanto, tem outros indivíduos que cometeram a fazer coisas seriamente graves. É condecorado, é promovido,
esta dar, portanto, tudo coisa, porque mim se fala num contexto de uma instituição que enconche direito. Uma lá quem trabalha desde 21 anos até 60. Informa tio polícias, enconche tudo. Nunca se bem falar, minha perfeito que existe. Você entende? Depois, outra maneira, modo que as forja processos para penalizar aqueles indivíduos que esteve na liderança de greve na polícia. Quer dizer, de forma seletiva, eles criam um processo onde é que ele apanha um indivíduo lá que tem nada a ver com a instituição, eles forja processos, eles penalizam aqueles indivíduos, que esse processo se torna dorme lá na tribunal, que é coisa que está a fazer. Então tem que mudar que esse tipo de injustiça lá, uma instituição que deve ser exemplo. Então tem que criar revolta. E mim, é claro, não tem questionado. Não tem questionado. Shankar conclui. E mim é de que as pessoas que têm questionado. Portanto, como membro do Conselho de Disciplina, não tem emitir parecer, não tem opinião, me questiona demasiado. Então, que esse questionamento que me fazem, que quem não agrada. É que quem não agrada, então eles deixam 10 dias que passa para aposentação, eles tentam, portanto, dar um punhalada, que aquilo já acaba para criar um revolta que me passa todos os políticos de forma diferente. Ou seja, na Cabo Verde tem políticos honestos, mas tem políticos lá desonestos e outros, até alguns desses, estão se meter na máfia. Você está entendendo? Nunca sabemos falar nome de A, nem de B, nem de C, porque o objetivo é que desestrutura. Não constitui alguém lá. Não constitui o percurso que fazem. Você está entendendo? Então, na Cabo Verde nunca pode aceitar abuso, não. E qualquer cidadão minimamente esclarecido tem que ser capaz de que aceita abuso, tem que ser capaz de proteger que os outros, para que não tenha uma sociedade mais justa, numa sociedade que justiça social, portanto, tem que ser e que é o melhor possível e sem nenhum tipo de discriminação. Portanto, é tudo que ele, Alex, que está fazendo, portanto, a esse live, pensando num Cabo Verde, portanto, mais justo, pensando num Cabo Verde mais inclusivo, pensando num Cabo Verde onde é que reconhecimento é um fator de unidade nacional, pensando na Cabo Verde onde é que tem uma melhor distribuição daquilo que é riqueza, renda nacional, para que nunca tem pessoas a viver eternamente na barraca, na casas de lata, assim, que escritório lá na São Vicente, e em alguns bairros de redondezas de praia, e não só, mesmo naquelas outras ilhas que têm estado a receber migração interna de forma intensiva, para Boa Vista, Salto, tendo em conta dinâmica econômica e social daquelas duas ilhas. Né? Então, é tudo que as coisas ali tem que, num contexto onde é que tem políticos sem escrúpulo, que por tudo e por nada esta mente, esta pensa nessa sabe mais que tudo ali, nessa estuda mais que tudo ali, então essa categoria para meios, né, para, enfim, tudo coisa que dá na cabeça, esta mente só para enganar. Então nós outros temos que ter uma abordagem diferente. Nossa abordagem tem que ser uma abordagem que está opo que esse tipo de coisas lá. Então, é dentro desse contexto que não se nem fala. Alex, pode buscar fora, acho que qualquer questão técnica de povo fora. Mas continua a falar, nós também fazer uma abordagem, portanto, na três dimensões, ou seja, analisando aspectos políticos, aspectos sociais e aspectos econômicos. Porque a sociedade que não tem jovem, não deve focar naquelas três dimensões. E o que é que, do ponto de vista político, na Cabo Verde, teve grande impacto na 2024, do ponto de vista positivo, mas também que do ponto de vista negativo, que impacta, enfim, tudo, vida social. Então, não tem jovem. Então, ali, não tem jovem questão de polarização política. Portanto, foi um ano bastante polarizado, tendo em conta que é um ano que é de eleições, portanto, que foi de eleições autárquicas, foi bastante polarizado, tendo em conta toda a importância que as eleições autárquicas ali têm. E depois, ainda dentro
dessa perspectiva política, não tem a questão de corrupção, porque o país tem estado a crescer, tem estado a desenvolver, enfim, de forma Emanuel, tremida, etc. Mas é um país ainda que está a debater com o seu problema de corrupção. Então, isso também não também analisar. Depois tem uma questão de desigualdade, de representação. Por exemplo, botar hoje a nível de eleições autárquicas, que hoje tinha uma única mulher que tinha oportunidade de candidata, enfim, a presidente de Câmara, por questões machistas, por questões, portanto, de exclusão, que é crônico na nossa sociedade, esse cara para trás, é excluir, pura e simplesmente. Ou seja, é utilizar, é usar durante 4 anos, depois, no fim, é descartar de que maneira que elas entendem. E talvez ela, tinha um resultado eleitoral melhor que aquele macho que ele dá apoio, você entende? Então, que ele é coisas também que não te analisa. Ou seja, tem, do ponto de vista político, ainda, de 2024, 49 anos de independência nacional, uma sociedade extremamente machista que te exclui mulher, portanto, oportunidade de estar na política. Ou seja, essa limita apenas, aplica a lei naquilo que é possível de aplicar, e, quando eu digo lei de paridade, não é? Mas, do ponto de vista ético, moral, essa que não aplica nada. Ou seja, essa deixa a mulher sempre para lugares secundários, porque, por exemplo, essa é uma ser presidente da Assembleia Municipal. É secundário, essa pôr a mulher para ser cabeça de lista, que é o que em vários casos acontece. No entanto, na Santo Antão, botaste uma senhora que elege, portanto, o presidente de Câmara de lugar, paradoxalmente, num lugar que foi bastante sofisticado e fustigado, digo eu, por questões de corrupção. Nós não bate acompanha na comunicação social. Ou seja, hoje o mundo é tão global, unido, que tudo coisa que está passando a Cabo Verde, lá Santo Antão, lá Porto Novo, não te sabe ali na América. Às vezes está dado um exemplo, mas de ponto de vista político tem que focar. E naqueles aspectos é para fazer uma análise que também de encontro com aquilo que se acontece na realidade. Depois não tem questões, aspectos econômicos. Aspectos econômicos é aquilo de jogo, portanto, nosso mercado, nossa dimensão, nossa economia, portanto, é de um país insular, pequeno, que pensa grande, mas que no mundo global, tem que o job, ele é pequenote, em todo sentido. Ou seja, a nossa economia é extremamente vulnerável. É vulnerável para satisfazer aquilo que nós não criamos, que nunca pensa. É uma economia que é diversificada. Políticos, portanto, que os políticos que estão lá, na 2016, eles apresentam tudo uma perspectiva de mudança, que nós tudo não acredita nele. O povo acredita, com números e não sei quanto, mas vende tudo ao contrário. Então, 8 anos já no poder, mas coisa nada muda a nível de transportes, a nível de infraestruturas, a nível de saúde, a nível de habitação, a nível de emprego. Ou seja, tem, portanto, um país que, do ponto de vista econômico, está raso. Mas, olha uma coisa, a hora que não está falando na economia, não tem que estar falando especificamente na cada vertente dentro da economia. Modo que você analisa a situação de transporte de Cabo Verde nesse 2024? Olha, nós, na 2024, já com 49 anos de independência, não tinha que estar num outro patamar. Tanto na transportes marítimos como na transportes aéreos. A nós é arquipélago. Tendo em conta nossa característica de um país arquipelágico, nossa posição geoestratégica, nossa cultura de um país de imigração. Então, nossos transportes na nós, que podia falhar acima que ele tem certa falha. Não tinha que ter transportes eficazes e eficientes, tendo em conta que
maioria da população de Cabo Verde, ou seja, a maioria de aquele que não chama nosso povo, está na diáspora. Então, transportes para nós é um fator de ligação, é um fator, digamos, de união, de cultura. Então, lá nunca podia falhar, mas eu vi coisa que pensava que acontece. Às vezes, para fazer uma viagem de Estados Unidos para Cabo Verde, você leva um monte de horas de viagem que você tem que pensar quando é que você torna viagem. Um mês era 7 horas de viagem. Um mês era 7 horas de viagem direto de Merca para Cabo Verde. Gosto se você passa uma noite inteira, porque tem que ir para Portugal, depois você vai tomar voo de Tato, vai para Cabo Verde. Enfim, todo alguém que tem sabe a fazer aquela trajetória, ele sabe qual que é o sofrimento. Para além de custo. Além de custo, porque já a competitividade, porque tem empresas que competem, que acaba com influência na preço. Então, dependendo de época, tem pessoas que estão a querer bem, mas que está bem. Porque custo de transporte é de tal ordem e que tem que fazer análise de custo-benefício e você fala, bom, vai valer a pena. Mas também, para dar ênfase assim, né? Mas também tem que alguém que tem medo de ir para Cabo Verde, porque que mora na Ilha de Santiago, aquela que mora na Mai, ou na São Nicolau, ou na outras ilhas, que se vai que as ilhas, que essa toda essa cabeça está saindo de ilha. Aquela que estava também falava a seguir. Por exemplo, recentemente, há cerca de 6 meses, tem um parente que vai a Cabo Verde e fica na Ilha de Santiago, porque vai para fogo, está a criar bem grande problema. Me também. Me serve na Cabo Verde no mês de agosto, setembro, está a queria dar um saltar até fogo, porque na ilha, e de canto que estava na Cabo Verde, todo ano dava fogo. Mas nunca vai, porque senão está correndo risco de que voltava para a praia naquele tempo que também estava, porque vai, porque vai tratava de alguns assuntos lá. Então ficava na praia. Em Santa fala, nem é caso, mas a maioria de cabo-verdianos, por exemplo, que é de fogo, que está bem, que depois tem que tem que tomar transporte, seja marítimo ou aéreo, para bem fogo, esse que está bem. Esse que está bem põe um risco grande de comprometer o sucesso de trabalho ali nos Estados Unidos. Ou então em outro país da Europa. Você entende? Então, transportes é aquele maior fraqueza daquele governo lá. É maior fraqueza porque eles destruir tudo aquilo que eles achavam. Porque, bom antes de destruir tudo aquilo que eu acho, tem que ver coisa que eu tenho que comprar. Você doido? Tem que ver coisa que eu tenho que comprar, tem que ver comprar. Ou botar bem gofla. Bom, já tem tudo mais ou menos dominado. Agora chamei onde eu quiser agora, que tem que fazer profundamente. Mas não, essa chega, essa entrega, portanto, TACV Icelander, tudo que esse problema que teve, depois da flama vender por um preço, que recebe dinheiro, depois na fim tem, eu vi tudo que ele peripécia de avião, você todo. Quer dizer, aquilo tem como me pegar, pois no fundo, ele está dando mais do que se canto live. Estás a perceber? Ou seja, transportes me parece mas o senhor Ulisses Correia Silva, Olavo, porque esse é que é mais teimoso naquele governo, não é? Parece-me se sente uma vergonha grande de ter que estar papeado nas questões de transportes. Porque esse falava, pensava com tudo conta, feito com tudo número e tudo mais. Resultado. 11 aviões. 11 aviões. Quer dizer, a boa tem que chegar a tempo, campanha. E naquelas coisas da puta pega, que as que gostam aqui por um pedaço. Você entende? 11 Boeing. Onde é que está? Nem 11 Boeing, depois um deputado para lá 12 aviões e meio, ou sei lá, um avião e meio, não sei quando, aquela questão de. Quer dizer, tudo um conjunto de coisas que eu estou a dizer político, você brinca com o povo, né? Ele e Dr. Manuel Alves e cabo-verdiano que tem consciência de desenvolvimento de Cabo Verde baseado no meio de transporte.
Porque sem transporte, Cabo Verde e ilhas moram no arquipélago, mas tem 3/4 de população que vive fora. Aquele 3/4 de população, antigamente, viajava mais de 40 mil cabo-verdianos anual para Cabo Verde. Tudo voo era cheio, não tinha rota. Não tinha rota Paris, não tinha rota Amsterdã, não tinha rota Roterdão, não tinha rota Lisboa, não tinha rota Porto, não tinha rota Fortaleza, não tinha rota e Boston, não tinha várias rotas. Munique. Outros com 2, 3 voos semanais. Então, a hora que você leva aqueles voos para Cabo Verde, você leva dinheiro que você leva, que alguém que você leva. E a hora que você congela aquele voo, que você para aquele voo, que Cabo Verdeano deixa de bem, que aquele dinheiro estava para o município, estava para a família, estava porque where is my eyes, where is my heart? Que tem ninguém que se bem, porque agora que estava Cabo Verde, que imigrante estava a Cabo Verde, imigrante estava a oportunidade de investir, e estava mais por dentro da situação de Cabo Verde, na família, na comunidade, no investimento, na vida cultural, na todo sentido. Mas a hora que a bobo deixa de ir a Cabo Verde, que ele tudo multidão deixa de ir, então é todo dinheiro que fica fora. Você está hoje? E coisa que acontece, mais uma coisa, você quebra a cultura, porque a boa cultura é união. Mas a boa união de cultura é bom quando um imigrante está baixinho na casa. Que você é mãe, que você é pai, que você é primo, que você é irmão, comer um cachupa, comer um querido. Não que não está carrega na Cabo Verde, vai nada, vai convívio. Então, tudo que ali é um parte de que põe Cabo Verdeano mais no terreno, na Cabo Verde. Mas, pela terra. O que é que os governos lhe fazem? Os governos lhe afastando. É afastando de nosso sonho, é afastando de nossa vontade, de nosso brilho para Cabo Verde, de nossa família. Então, tudo que ele é um perde que tem preço. Que tem preço. E depois, quanto a vida marítima? Marítima não tinha barco na mão armadores cabo-verdianos. Esse barco de armadores de cabo-verdianos põe naquele interilha português. Que é bem com proposta para nós também trazer barco para Cabo Verde. A estante nunca tem barco, nunca tem nada. Nós que vendemos para uma empresa que é portuguesa, que dinheiro que está na Cabo Verde. E Lofslander também dinheiro, a mim que sabe o que se faz com Lofslander, que é aquele grupo de Islander, que dinheiro, a mim que sabe o que se faz com o TACV. Então tudo que ele rebenta com mente de um cabo-verdiano. Revolta de imigrantes. É que só transporte em si no Bahia tem consequências. Agora, deixa-me fazer uma pergunta. Onde que botou a Cabo Verde nos últimos tempos, em termos de pobreza e miséria, nos 2024, 2000? Como tu analisa? Houve evolução ou melhoria em termos de pobreza e miséria no nosso povo? Olha, tem coisas que acabam para dar uma resposta a essa questão. Como tem que bater nem indicadores, maiores indicadores que não tem exame ali, mais do que sondagem mesmo, é o resultado eleitoral. Porque quando que num país você vai para a urna, onde é que o povo, portanto, que é soberano, que te decide quem é que se crê para estar na liderança de país, exato, nesse caso, municípios, te rejeita de forma categórica, como rejeita, portanto, por exemplo, MPD e tudo que os candidatos que eles apresentam não sabe qual que foi o envolvimento de governo, qual que foi a intensidade, frequência, proximidade de governo, portanto, de tudo aquilo que foi incidência eleitoral, porque tudo membros de governo esteve envolvido na campanha, esteve envolvido através de projetos que eles realizam, por exemplo, na praia, só dar exemplo na praia. A praia fazia um barulho sobre lixo e não sei quanto, que para lá. Também pareceu um membro de governo lá para a ladeira de Chara Grande, num lugar que tem lixo crônico. Para dirigir campanha de combate a lixo, quando que eles deviam associar com Câmara de Praia, cria Câmara de Praia com lições
enfim, para sem condições de fazer aquele trabalho, não, está aquele membro de governo culpado, inchado, com isso, quer dizer, é salvador de pátria. Isso é assustador. Então, tem que esse tipo de coisas de Alex. Oh, Deus. Ou seja, tem um governo inteiro, começando para ser chefe, que tem um pisado de rota, e que nesse momento se lhe mitiga a mão de que está a fazer pelo encontra-caminho, que persegue até abril ou maio de 2026, que acaba de vencer, portanto, eleições legislativas. Ou seja, dentro desse período de 1 ano e poucos meses, nunca sonha que o governo não vai fazer nada de jeito para além daquilo que ele tem certo de fazer e ter gosto. E que é a situação que tem. Ou seja, o principal indicador é o resultado de eleições. Tem entender que a sondagem que publicada recentemente, se que a sondagem fosse publicada antes de eleições, o resultado será ainda pior. Depois tem também uma situação social que é grave, que se está olhando, que é a saída em massa de jovens. Aquela própria, aquela que sempre pega nele. Na curto prazo, tudo alguém se está olhando assim, mas na longo prazo, ele tem um efeito que você imagina, porque é talentos que se tem. Bom, tem jovens formados, que pais investem nessa formação, que país de alguma forma também investe nessa formação, mas que decide para emigrar, para buscar outra oportunidade que se está conseguindo como políticos que se a dirigir o país, que tem capacidade de criar iniciativas, rendimento, que depois fez abraça projeto de um país de futuro. Nós tudo não foi jovem. Nós não sabemos o que é que foi período colonial, o que é que foi depois da independência. Nunca tens, ainda falava de caras. Se não ficava um país colonizado, dificilmente ainda fazia a carreira que me fazia. Dificilmente ainda tinha a formação que me teve. Tem que enfrentar mim, ainda foi jovens da minha geração. Por causa de oportunidades que vai aparecer. Ou seja, por mais que me condena, enfim, práticas e não sei quanto, num outro contexto, mas tem que olhar, fazer todo um trabalho que manteve nós lá. Eu percebo? Mas ali, naquela sondagem que fazia cerca de 60% de cabo-verdiano, se o deixar se parecer oportunidade, tem imigra. Ou seja, Cabo Verde fica sem população. Olha, lá saiu um estudo feito na Portugal, nesses 8 anos ali, a mim fica admirado aquele número ali, 71 mil cabo-verdianos saem de Cabo Verde. Jovens. Agora, o que acontece? Dentro daquela saída, aquele estudo feito com dados. Depois sai mais dados que tudo nós não sabemos, que imigração de negócio é que a imigração de tempo antigo. Não? Porque gosta de para um imigrante e tem que passar para agendamentos de visto. Que é 150, 120, 100 e tal, quando só para agendamento. Quer dizer, é uma imigração forçada, um negócio. Claro. Um deles alguém está saída de Cabo Verde. Está saída para ajudar a família. Agora, se não, foi forçado a paga para você. Modo que um agendamento de visto, mais caro que bilhete de passagem, mais caro do que visto. Agendamento mais caro do que propriamente bilhete de passagem para você. É uma coisa absurda. E depois, tem um monte de corrupção à volta dele, nesses agendamentos ali de visto. E depois temos uma coisa, que os jovens que saem de Cabo Verde, é que os jovens que tinham mais condições que saem. É com um jovem lá do interior de Maio, lá de Cascabuz, que você estava a pensar, para ver praia, para ver luta, por esse assim. É aquele jovem que está mais, que estuda, uma casa de por aí. Olha, é naquele questão central. Ou seja, você perder, portanto, capital humano,
formado, e depois que tem impacto na economia do país e no longo prazo, portanto, enquanto que esse país que se está a receber com essa imigração está a ter renovação de sua população, nossa população de ali uns anos é uma população envelhecida, já percebe? E que você lembra que os jovens, você vai trabalhar, dinheiro que você ganha, para ser consumo naquele país que você vai. Assim que te paga renda de casa, assim que te comer, assim que te fazer tudo essas despesas. E o que te vai restar é que te vai ser tanto para investir lá no Cabo Verde. Mas tem... Não, se bem de ouvir, para a quantidade de alguém que está na imigração, se tudo tem investido no Cabo Verde, então nunca sabe se não está. Então tem que ouvir nesse aspecto ali. Daí que é uma falácia ter que essa querer falar, oportunidade de vai ter mais renda para Cabo Verde. Não, é que é linear, não. É que é linear porque que tudo que a geração que está pensada, moda nossa, já passa. As novas gerações têm outro pensamento. Então, que ali políticos que se estão a olhar. Esse que se estão a olhar de ali 10 anos, você tem consequência a nível de demográfico, a nível de população. Se aquela tendência ela continua assim, você também tem, portanto, aquele tipo de situação lá. Mas hoje, Manuel, na imigração de passado, para mim, meu pai era imigrante, minha mãe está na Cabo Verde, eu paro 5 meninos na Cabo Verde. Imigração atual de que os jovens que sei, está chamando um roubo silencioso. É um roubo silencioso porque que os jovens que sei, também fazem família ali, mês imigrante que está fazendo uma família, teu imigrante que tinha essa família na Cabo Verde. Se mulher, se filho, está casada na Cabo Verde, está tendo sua casa, está tendo tudo. Que os jovens e que sei, que vêm para o estrangeiro, esses também estão fazendo família ali, porque eles também com mais conhecimento, eles também com mais uma ambição de um mundo de tecnologia mais avançado, eles também com fome mesmo de construir família, oportunidade que está no estrangeiro. Então, você começa a te preocupar, não tem conta na banco, não tem carro, casa, filho, seguro, tudo tem um custo ali em cima do flã. Então, o que acontece? Aquele imigrante que vinha antigamente, que é caso de mãe que estava volando, está na barco, depois está para se ferrar na Cabo Verde. Aquele imigrante está na Itália, depois está para se ferrar na Cabo Verde, mulher está na Cabo Verde. Gosta de não fazer família ali, desde que mulheres, para morrer, sei que mulheres para imigração. É que só homem que se tem imigra. Então, se tinha mulheres, olha que mulheres está aí, houve acidentalização de imigração, porque está para ali lá, está casa lá, está se junto com seu marido lá. Então, Cabo Verde, que se está hoje aquele de um X ano, modo que tem um impacto, saída de que os jovens que saem ali. Tem um impacto, portanto, no longo prazo que dificulta o próprio desenvolvimento econômico e social do país. É o que olha, lá na Cabo Verde tem coisas que tem que ter. O país mesmo tem um outro rumo. Mesmo um outro rumo que está a trazer mudança profunda. Ou seja, o Cabo Verde é o que é hoje porque em determinados contextos houve mudança. Depois de 15 anos de independência, houve necessidade de mudança, houve mudança. Para regime democrático, multipartidário, que te permite, portanto, participação e tudo mais, tudo aquilo que é trazido dentro. Então, depois de 10 anos, houve necessidade de mudar o governo, aquele que sabe, lá já que está da conta, recado para nada que tem. E aí você vê, volta, teve 15 anos lá, o país, portanto, teve infraestruturação, nível, portanto, vias viárias modernas, infraestruturas, etc, etc. Mas quando que chega a um dado momento, aquilo fica insustentável. Houve mudança. A Cabo Verde, nesse momento, é necessário mudança, porque esse governo, infelizmente, para além das que teve grandes iniciativas, é de um governo que tem tido fraqueza na meio dele.
Na Eles encontram, portanto, estruturação de emprego e conjunturas. governo. Eles encontram conjunturas internacionais desfavoráveis. Você está percebendo? Então, tudo que é coisa ali torna um ciclo vicioso que tem que ir mudado. Cabo Verde, para sair daquele ciclo vicioso que é lá, tem que ter mudança de governo. Porque tem um primeiro-ministro teimoso, ele tem 8 anos no governo, tem indivíduos que botam de claro, mas já que se terá conta de recado para nada. Mas ele, porque teimoso, insistentemente ele continua com essa lá, da marimba. E provavelmente que nesse momento ele está conseguir alguém para pôr no governo. Motivo alguém que está bem para bater essas cabeças, e nesse momento ele sabendo que de um ano e qualquer coisa, tendência, portanto, de mudança de governo, que é uma necessidade na Cabo Verde. É uma necessidade para trava, enfim, para mudança de políticas, para ter menos, para nunca sofrer corrupção que acaba, mas pelo menos para ter menos corrupção, mais transparência, está na gestão de coisas públicas, para que jovens, portanto, passem de acreditar mais no país, entende? E para ter uma melhoria profunda a nível de sistema de transportes, quer marítimo, quer aéreo, sistema de saúde são um caos. Imagina num hospital, tanto desaparece corpo de uma criança que morre. Então, que tem um protocolo que está seguido no hospital. Nunca se assusta. Imagina, por exemplo, casos que houve, enfim, de mulheres que morrem na parto, depois de um monte de tempo que está papeado uma esperança de vida, ou então mesmo de natalidade, tudo que as coisas, portanto, aumenta. Agora, na 2024, quase 50 anos de independência, está a situação que está pouco pensa, mas para morrer. E tem que o Jobi, tem contra causas lá, porque tinha vezes essa panha pessoas, essa puta exerce determinadas funções sem treinamento. Sem treinamento, então que até para dar um corpo na casa mortuária, esse que te sigue protocolo. Porque as pessoas às vezes que estão por padrinhagem nas certas funções. Você te entende? Então aquela que é a situação que tem no país. Também, isso que pode continuar assim. Também não tem uma questão que o hospital de Cabo Verde que está apedrejado a século XXI de maneira que um hospital deve ser. Um hospital, segundo informação, cama tem condições. É pouco cama. E quarto banho que tem condições. Falta oxigênio, falta seringa, falta luvas, falta de tudo dentro do hospital. Pequenas coisas que houve um investimento na saúde. Evacuação, ali em Tamori, na ilha. Que não na praia para Portugal, não. Exatamente, para Tamori, na ilha. Mas que rapazinho que veio de Merca, para Brava, para convívio que você pai, para modo transfusão de sangue na Brava, que tem como fazer para ele, que tem evacuação para trás de Brava, para trazer para a praia, que tem evacuação para trás de Brava, para levar para fogo. E sem na bote, que um bote para na caminho, torna para trás, que o rapazinho vai morrer, para modo que ele a mim que ele nunca te percebe. O Alex, que ali que os nossos políticos lá que te criou. É que ali que assim que estão. É que ali que essas incapacidades que está para o país naquela situação que está lá. Porque imagina, vou ter que fazer orçamento de Estado. Botou hoje. Portanto, vou fazer um bolo, né? Botar por porcentagem X. Você divide bolo para cada setor. Mas tem que fazer qualquer porcentagem para a saúde. Mas tem que fazer porcentagem para ajuda de custo, para deslocação e não sei quanto. Milhões que a sensata aumenta de ano para ano. Tem que fazer subsídios que tem país. Então, você está entendendo? Ou seja, Cabo Verde é outro tipo de governo. Esse é um governo que te tira lá, te corta, te dá corte, portanto, de tudo que os vícios que está lá. Que é para pôr coisas na linha,
para mostrar uma saúde, é a coisa mais importante. Um país que tem um saúde estruturado, se a população tem problema, é um país que tem que apostar forte na educação, ou seja, tem que dar corte, tem que ser radical mesmo, na dar corte, naqueles vícios que são instalados. Corta um monte de subsídios que tem para lá, você entende? Diminui o número de deputados, você entende? Ou seja, botar um monte de custo lá, de ver cada um daqueles deputados, subsídio que assim. Essas que têm problema na batrata fora, porque tudo ano... também nem catapapia. Tudo ano, esse tem prerrogativa de sair fora do país uma coisa. Essa que te preocupa com a população. Hoje, por exemplo, recentemente, o que acontece na São Lourenço dos Órgãos. Imagina, num lugar que a receita de tanto cabra tem pouco receita, porque as que tem chompes vende, as que tem fonte de recado receita. Então, essa seria a base daquilo que é Governo, fundo de financiamento municipal. Ah? Agora, te mandaram aquele dinheiro. E ele está mandado num contexto porque é época de festa, as pessoas têm que pagar o salário, tudo funcionário tem que receber mais cedo. O que esses indivíduos estão fazendo? Porque a se perder a eleição por um voto, essa vai encher os bolsos, portanto, centenas, ou então mesmo milhares de escudos, milhares de escudos. Essa deixa tudo que as famílias, tudo que as funcionários, cada um tem sua família, tem filho, e tem alguém idoso na casa, e tem sua mulher, tudo isso, portanto, espera aquele vencimento. Às vezes que ele dá para a loja que está negociando ele, você está entendendo? É que esse daqui é político que tem na Cabo Verde. Não, quer dizer para correr com ele. Não. É que ali que tem que ser radical. Esse tipo de político lá, a sério, que esse tipo de político lá é para correr com ele na próxima eleição legislativa, não tem que vender de riba desse. Você está falando que esse tipo de político lá não tem que vender riba desse, porque nós não é militante de nenhum partido, tem que ficar de saber. Nós não é militante, nós é militante de Cabo Verde. Manuel, uma coisa assim, fazer um vídeo para sobre aquela coisa que acontece na órgãos de subsídio para integração. Agora, eu quero fazer essa pergunta ali. Modo que você tem uma lei, de uma opinião para a gente poder entender, que se analisar as coisas ali na profundidade. Alguém se foca a família que tem dinheiro, agora não é na lei. Modo que você cria uma lei que tem um fundo para aquela lei. Alex, que os políticos é tudo viciado, ok? Para. Você não falou. Esse que cria aquela lei. Esse que cria aquela lei, esse que te beneficia dele. Sim, mas tem, não, ouve, você entende, que tem é que está no orçamento do Estado para aquele dinheiro sair de hora que está fazendo orçamento do Estado anual para ter aquele fundo para aquele. Não! Alex, o DB tem sim. Ele deve ter sim. Por quê? Porque, repara, que ele é falta de escrúpulo de que as gente. Porque, olha, que esses partidos lá, esse subsídio que se vai receber em função de seus resultados eleitorais. Não entende? Sim. Então, é dentro daquele contexto também que quem é que perde tem que esperar. É que por isso também meter na cofre como ele que tem assinatura de conta de banco, ele que... Não, senhor. É falta de ética mesmo. Repare, linguagem. Ele diz que às vezes estou de hipocrisia de que os nossos políticos lá. É por isso que tem que aparecer outros políticos. Políticos que têm outra visão, outra linguagem. Botou outra coisa, essa vai... ilegalidade, legalidade. Sim, senhor. Mas foi legal. Não, isso foi ilegal. Sim, primeiro princípio é legalidade. Na administração, o primeiro princípio que te aplica é legalidade no todo ato. É que só por modo, quer dizer, mas que o subsídio é legalmente existe na lei, que bogo, porque estou hoje aquele dinheiro, pode observar, deve ser 8 anos, porque estou hoje aquele dinheiro, e para pagar aqueles funcionários, gente. Bogo, você vai trepar, bom, você encher o bolso, você vai para casa, que esse tipo, que é malandrice, é malandro, ok? E aquela que é a palavra própria, é malandro. É determinado, que é escatapapia.
E pessoas que te apoiassem que as pessoas que te apoiassem também confrontam com nós nas próximas eleições. Porque não te aguarda vídeo. E também com essa, também confronta com nós porque malandrice de aquele tipo, lá, se quer leite, a flama, é sem direito de subsídio. Ah, bom, tem princípio de oportunidade. Bom, princípio de legalidade, sim, é primeiro, mas tem que pôr um conjunto de princípios sobre mesa para analisar para o Flamão. Dentro de que a pior decisão que tem que tomar, melhor é aquele, já não toma aquele. Então, dentro de que a pior decisão que as gentes lá tinham que tomar é de meter dinheiro nas seus bolsos e depois deixa tudo com as famílias, sem dinheiro, num período que toda a gente tem um dinheirinho na mão. Que ele é pronto. Que ele é pronto. Mode. Olha, é esse que se tapou alguns de nós a mira radical. Porque me é radical com esse tipo de comportamento lá. Você entende? E político que também não defende que as coisas lá. Para mim, que está certo. Agora não estou dando um passo para outro tema dentro aqui. Modo que você analisa estado de segurança e criminalidade na Cabo Verde nesse 2024. Qual é o combate que foi feito para melhoria ou se houve melhoria? Falamos lá para um bom comandante, bom com o sistema, se queremos a fora do país, ter um poder de análise para informar. Pode falar, por favor. Olha, Alex, a segurança ele é um campo complexo. Ele é um campo complexo porque muitas vezes as pessoas pensam a segurança de reduzir unicamente a trabalho de polícia. Olha, para Cabo Verde, nesse último tempo, 2 vezes. Num curto espaço de tempo. Ou seja, teve um mês na Cabo Verde, regressa em setembro, torna bem recentemente no início de dezembro. Ou seja, e Cabo Verde é pequenote, de praia. De praia ainda meter na carro, menos de 1 hora de andar a volta, a todo lugar. Eu entendo? É verdade. Então tem um monte de fatores que te conjuga para ter um ambiente de segurança. Num lugar onde é que pessoas têm problema de circulação por causa de insegurança, então deve ser fator de preocupação. Ou seja, na praia tem determinados lugares que pessoas que estão bem, que estão frequentam, que estão coisa, porque é um risco enorme. Agora, você me pergunta, o que é que o governo faz para mudar a situação? Já percebe? O que é que o governo faz para mudar a situação? Bom, é situação que se está ser alimentado por um monte de coisas. Você tem uma sociedade em que desemprego se aumenta, mas consumo também aumenta. Consumo de todo tipo. Consumos, às vezes, para satisfazer vícios. Mas quem que tem rendimento? Mas que tem teu vício. E o que é que ele está a fazer? Crime. Crime. Ele está a praticar crime para satisfazer serviços. Ou seja, tem uma sociedade que está bem numa perspectiva desestruturada e que acaba por ter efeito perverso na segurança. Vou poder aumentar mais X polícia, vou aumentar o número de câmaras, vou fazer tudo. Vou agir, portanto, naquilo que é fatores indutores de insegurança, é que te resulta. Olha, você passa na carro, em alguns lugares, você é jovens, você é mestre de posse para prostituição. E o que é que está posto em vereda para prostituição? E problemas sociais de várias ordens. Você entende? Ou seja, Eli, e a hora que nós não está falando de prostituição, que alguém está chamando um tabu. Prostituição é junto com álcool, com droga, com crime. Porque pode separar a prostituição daquele círculo total. Porque normalmente pessoas que estão naquela vida lá de prostituição porque por motivo de pobreza, por motivo de que tem oportunidade, de que tem escola, de família pobre, e de subúrbio, de onde que toda família vive na pobreza,
Ele é que está vendendo droga, ele é que está vendendo álcool, ele é que tem hora de dentro, que tem hora de levanta, jovens armados, com boca dedo, e acaba que mãe, às vezes é mãe de famílias que saem na prostituição com menino de 8, 7, 5, 6 anos. Que exemplo que tem sem presença de país. É uma conjuntura muito carregado que catalisado que ele mostrado um tabu. Essa prostituição, que você está falando? Alex, Cabo Verde tem um problema grande. Não está falando sim, você para morrer. Não tem que contextualizar, você entende? Cabo Verde é um país de independência recente, 50 anos que se fazer no próximo ano. Mas, botar políticos que nesse tempo que vem, sinal de riqueza, sinal de riqueza que botou de escola, é que a herança, é que ganha totoloto, é que teve nada, ainda é só trabalho. Que botar flamar como é possível nesse mesmo país. Estou em termos de infraestrutura. É ladrão, pá. É ladrão. Está furta, ok? Enquanto que o Tacha, um número de cidadãos que moram, portanto, na barraca, na casa de lata. Mas é que tem vergonha ainda de tapar-se para convocar voto, para ouvir voto. Você toda. É tudo que as coisas aí que tem que analisar. Para Cabo Verde, isso é mudança. Isso é uma mudança profunda. Um outro tipo de políticos. Micas políticos que têm sarta navega dentro de um subsistema. E que esse tanto ganha ou perde para esse tudo que ele é. E que ele já está satisfazendo. A mim, político que está satisfazendo. Não se te dá um exemplo que às vezes passa despercebido. E político tipo aquele jovem lá de praia, que está-se à frente de PSCV, que tinha uma calicas, nunca conchelo como pessoa. Calicas, no mínimo é calicas, que se chama. Você te entende? E político para mim, que me está falando, claro, que se condena que os outros. Não. É o Francisco Carvalho. Porque eu estou a um indivíduo genuíno, é que tem vícios. Mas aquele também é importante e âncora, é que os outros passam a volta deles. E aquele jovem calicas, limpa continua com aquele garra, com aquela linguagem, com aquele discurso, ele mobiliza, portanto, tudo aquilo à volta dele. Porque é esse que conquista a praia. Vou pensando aí, quem é esse? Okay? Você te dá um exemplo. Eu botou, por exemplo, toda inteligência, toda força de Janira, mas que por causa de machismo, inveja de alguns caducos, você entende? Inveja de alguns caducos, que acaba para travar no caminho, que nunca sabe se tu consegue e coisa. Mas Francisco gosta que tem cabo de ponta dedo. Então o diabo te questiona, Francisco, se chega mais alto, ele mora na Vila Nova. Ele mora na Vila Nova, assim. Ele está assim. Ele está porque sabe, está criando tudo condições para ele morar na Vila Nova. É dirigente de Cacípula aqui país mestre. Para acabar com aqueles corruptos que se apalam, que tem que chegar a fim de coisa, escrever em seus bolsos, com subsídio, depositando mesmo na cargos, é subsídio de que ali, subsídio de transporte, subsídio de renda casa, subsídio de comunicações, que tem que uma soma, só em subsídio, te dá. Você te entende? Nunca sabe inflama que os outros políticos que não, é que aquela. Só fora que sabe apenas te mostrar o modo que minta pensa. Nunca militante, olha, nunca militante de PSCV, nunca militante de NPD, nunca militante de nada. Mas é um cidadão cabo-verdiano que vive na Cabo Verde, que consta políticos de Cabo Verde, moco, desde a Primeira República até o último. É tudo concha. Você para morrer.
Olha, mim trabalha agente de polícia, trabalha oficial de polícia, trabalha lá, dirigente de polícia, e como agente trabalha com o primeiro presidente da República de Cabo Verde, como se segurança, com 21 anos de idade. Isso é só porque se sustentou. Daí que me encontrei políticos de Cabo Verde de A a Z. A boi de dentro de casa. A boi de Nunca dentro se de casa. Alex. Que tem aqui onde? Indivíduos gostam, que estão a defender determinadas posições. Mas que estou só para seus interesses. Mas que para a população, que tem importância que as gente mora eternamente na barraca, sem casa de banho, sem água, sem luz. E com dificuldade até de ir para a panela riba, você entende? E que não fala, gosto ali, tem toda a razão, 100%. Mas gosto muito de falar de relacionado com solução. E qual é a solução que você pode apresentar para melhorias ou para minimizar essa pobreza e miséria em todas as vertentes? Qual é um daqueles que você pode mencionar ali, que é prioritário? Olha, e pode ter alteração. Pode falar? Minha sugestão, por exemplo, o resultado de eleições e com a implicação que o governo teve naquela eleição lá, porque as envolveu de ter psicose nela. Nunca estou em questão para pedir demissão, não. Eu tenho que continuar até 2026. Mas as únicas medidas que o governo tem que tomar é levar o orçamento de Estado para o Parlamento para fazer um orçamento retificativo. Dinheiro que está lá, aquele bolo que se pôr para ajuda de curso e não sei quanto, para lá. Peço. Porta, para reduzir. Para reduzir substancialmente, para canalizar, para resolver problemas sociais que tem na Cabo Verde. Muito bom. Peço apresenta a proposta legislativa para reduzir também membros de governo. E tem que reduzir membros de governo. E reduzir ao mínimo possível e ter no governo pessoas competentes de saber, competente na decidir, competente na tudo. E não indivíduos que se lá só job for the boy. Então, você toda que tem medidas drásticas. Então, tudo que é dinheiro. Se eu fazer tudo que é ali, tem implicar também mexer na estrutura. Mexer na estrutura o quê? Ou seja, o quê? Lei orgânica de vários serviços. Então, você vai ter uma redução enorme lá. Então, com revisão do orçamento de Estado, dinheiro que está na direção que te sirve para o país, você canalizá-lo para onde que te sirve. Yeah. Então, se o senhor Ulisses Correia Silva toma aquelas medidas, né, talvez até ele poderia dar volta à situação. Mas se continua na teimosia, ele tem surpresa. Você está percebendo? Ou seja, ele tem que ter coragem de tomar medidas de fundo. A nível de superestruturas de Estado, portanto, reduzir máquina pública, a nível acaba para ter impacto na despesa. E isso implica, portanto, mudança, portanto, de plano financeiro de Estado, que é orçamento. Portanto, você vai ter um outro orçamento que aquele que foi aprovado, porque aquele orçamento que eu tenho lá é orçamento só para 2025, mas 2026 já tem eleição. E se que toma com as medidas lá, é que tu consegue resolver um monte de problema que tem. E orçamento de 2025 tem que ser usado o máximo que até resta, acho eu, que cofre estava seca. Sim, por causa, e não sabe que políticos de Cabo Verde têm um ciclo vicioso de seca cofre de Estado. Ele tudo não sabe, assim. Mas o que está falando também na solução é que a solução em termos de governamental. Mas a minha acha que devia ser implementada uma política mais liberal. Uma política não de que imigrantes, porque até políticos é tão teimoso
que se entende que o único recurso econômico de Cabo Verde para aumentar o produto bruto é o próprio filho de casa, é próprio um cabo-verdiano. Porque nós, imigrantes, nós não estamos no estrangeiro, mas nós é nacional. Todo recurso que tem num país no mundo que te desenvolve ser um produto bruto para aumentar. Porque imigrante, é moda Trump faz. Não tem que prender com o que é Trump vem com política para a América, que tudo que os empresários, pessoas de negócios, que têm fábrica, que têm indústria fora do país, para regressar para a América, para modo, esses transições, essas empresas, essas indústrias, esses investimentos para a América, esta tem alguns benefícios e a América está sendo beneficiada. Primeiro é a América, mas o que acontece? Cabo-verdiano, o único que está capacitado economicamente de desenvolver o país é imigrante. Que ele está claro no olho de todo o mundo. É o único cabo-verdiano que tem bolso para poder investir na Cabo Verde. Agora, o que acontece? A hora que não tem aquele que foi o custo de máquina do Estado avoltoado demasiado, não onde que quem é que tem visto na Cabo Verde? Chinês, já toma comércio. Turismo europeu. E árabes, já toma Cabo Verde. Portugueses. Quer dizer, não tem... E a hora que um estrangeiro tem visto na Cabo Verde, dinheiro que até fica, saída de divisas. É importação. Porque todo produto está saindo de estrangeiro que só vai criar fábrica na Cabo Verde. Que tem nenhum estrangeiro que seu objetivo é de criar fábrica para gerir mão de obra na Cabo Verde. Mas um imigrante tem que ele pega a Cabo Verde porque ele é de lá. Então ele se preocupa na desenvolver família, que é mão de obra, fábrica, indústria, investimento, hotel, tudo que é dinheiro fica dentro do Cabo Verde. E aquele turismo que tem na Sal e Boa Vista, como me informa, é ecoturismo. Não tem informação naquela área lá. Então está falando com tudo liberdade. É um turismo de pobreza para Cabo Verde. É um turismo que nós não renda terreno, não renda sol, não renda mar, e praia e areia, não renda espaço, não vende chão, não faz tudo, não renda aeroporto, esses aviões. Eles têm mais de 14 voos que também carregados de turistas para Cabo Verde. Tudo é na pacote. Tem comida, café, almoço, jantar, barco, e tudo iate, tudo coisa lugar de estrangeiro. Então, tudo aquele bolo de turismo que te gera bilhões na Cabo Verde, tudo te fica fora de Cabo Verde. Então, a mim acredita que o único meio econômico de Cabo Verde sem desse sufoco é imigrante, caso de TSV, privatização. Para modo que meter TSV na bolsas de valores, fazer com que, por exemplo, 50% a ser vendido a imigrantes, que outro 50% ficava na Cabo Verde. Ou para Estado, o que for. Então, para tudo Cabo Verdeano, mas na Cabo Verde tudo ninguém tem condições. Ou puxar por assim para Cabo Verdeanos. O que é que você fazer? Agora que você compra uma empresa, que você investe na bolsa, que é bom um Cabo Verdeano, o que é que você está fazendo? Você te regressa para o país, sempre regressa. Para modo você contribui para desenvolver Alex, a tem uma coisa que é simples. O governo, na minha perspectiva, Estado de Cabo Verde, porque tinha políticas de fomento empresarial promovido, direcionado, focalizado para imigrantes. Só está percebendo? Ou seja, o que? Você identifica, portanto, atividade empresarial que para o país é importante, você cria empresas, você fazer tudo promoção possível em termos de financiamento. De promoção que te acaba para criar esforço de negócio, que te mobiliza para investimento. Suponhamos, numa primeira iniciativa, o Estado pode entrar com 50% de ações e aquele outro 50% ele põe focalizado para imigrantes. Imigrante, que também está com ações naquelas empresas, mas tem que ser devidamente
enfim, divulgado, transparente. promovido e tal, de tal forma mobiliza que os imigrantes vão investir. Bom, imigrantes é que investir. Investimento é que vai para próprio para criar empresa, eles se viver na América e não sei o quê. Não, investir através de capital, de comprar ações. Bom, toda empresa, única forma de empresa financia é através de ações e obrigações na bolsa. Mas nas bolsas de valores, muitas vezes é de tal forma é que tem que tanto Impacto. divulgação que imigrantes às vezes nem que tem. É algum imigrante bastante dedicado que entra no site de bolsa para job e o que é que tem lá e não sei quanto. Mas se tiver, você está mostrando, se tiver tudo um trabalho, você fala, bom, Cabo Verde tem problema a nível disto. Estado pode criar iniciativa em que ele entra com X, imigrantes entram com outro X, mas tem que ter uma promoção, tem que ter todo um trabalho, toda uma dinâmica dentro daquele plano de negócio. É claro que qualquer empresa tem que criar no início, e tem um tempo que te leva para começar a ter lucro. É que até tem lucro logo de imediato. É para reestrutura. Mas tem que ser bem organizado e que te cria confiança na quem que também investe. Ou ninguém quer saber, por exemplo, pessoas que conseguir ser dinheiro a força, esforçado ali, vai investir numa empresa que depois não vai dar nada. Então tem todos aqueles problemas ali. Depois, então, hoje a regulação tem que ser um sistema de regulação já mais eficiente. E não a base de. Botou de pessoas às vezes estão na frente de entidades reguladoras só por conhecimento, porque portanto, ser padrinhagem política e não sei quanto. Que coisa que até funciona. Sim, mas não analisam coisas. Vou poder falar também qual é a solução que você pensa no transporte na Cabo Verde. Porque não tem esse problema ali que a minha serviço nosso político é analfabeto, nós desculpamos. Não tem aeroporto internacional sem avião. Não faz portos marítimos sem barco. Agora, a mim que se entende, antes nunca tinha aeroporto, não tinha avião. Antes nunca tinha porto marítimo, não tinha barco, um monte de riba de mar. Mas que houve uma inversão. Mas que está falando, como que pensa sobre política de transporte na Cabo Verde para ser mais eficácia? Qual é a política? Mas que está dando uma sugestão para não poder saber, de meu ponto de vista. Olha, que ele está falando como um cidadão comum. Política de transporte na Cabo Verde. É uma necessidade cima pão também cima boca também seria pão para sustenta. Yeah. E tem que as ilhas que fluxo é maior. Tem ilhas que fluxo tanto entre ida e volta é maior. Então lá tem que estar focalizado lá que é para apoiar aqueles outros que fluxo é menor, mas ligação interilhas que poder falhar. Então tem que ter barcos em condições. Barcos que te garantem sustentabilidade. É que barco que hoje sabemos para uma hora da tututa, dentro de 2 voltas, depois na terceira dia que está dando para de estrada, teve avaria e não sei quanto. Não, tem que arranjar barcos adequados e moderno. Até exige investimento. Então busca investimento para aquilo. E uma coisa, ele assina. A hora que tem um problema de falta de transporte, produtos estão a subir de preço naqueles lugares que tem que logo, caso de Maio, caso de Boa Vista, aqueles países que até produzem, por exemplo, frutas, hortaliças, vegetais, tudo que ela estava a subir de preço estava a ter um efeito econômico na família, até contribuir para a pobreza. Lígia também encontra desigualdade. Yeah. Desigualdade econômica e social. Ou seja, por exemplo, naquelas ilhas que estão mais na periferia, de logo quem é que está a comprar mais caro. E às vezes até tem produtos que estão escasseia. Então é uma desigualdade enorme. E acaba para ter impacto também social. Sim. É que é só econômico.
Sim. E é claro, do ponto de vista político também, está criado tudo uma situação, portanto, de descontentamento, de incerteza, e pessoas que até acreditam na políticos, você entende? Então, tem tudo que ele transporte na Cabo Verde é uma coisa nevrálgica para o desenvolvimento do país. Ou seja, você arranja 3, 4 barcos capaz, você por dentro de que as rota e depois você cá fazer que as ligação que é menos fluido, você resolver o problema de transporte na Cabo Verde. Manuel, é fácil, mas para políticos é que é fácil. Não, país é que é fácil para módico, tem políticos que têm interesse lá. Você vai ver algum de que tem ministros lá que é sócio de algumas empresas que surgem. Eu vou ver, vou ter necessidade de para tornar surgir na Cabo Verde. Eles criam uma empresa que é sofre de logística, que vai fazer papel ali dentro que aquele que é para fazer, vai competir com outras empresas que estão lá. Por exemplo, moda Moave, moda SIC, empresas que têm importa cereal. Agora, tem quase um falar, mas tem ministro que é sócio daquela empresa. Nunca sei se você está entendendo. Ou seja, essa fazer coisas já com seus interesses e não com interesse para a população. A nível de transporte, é a mesma coisa. Você está entendendo? Mais uma pergunta que me está a fazer sobre saúde. A Bobota vive na América, nós imigrantes que estão na Europa e na América, não sabemos sistema de saúde, porque não vivemos no sistema de saúde, que assim, onde que saúde é alto, país é desenvolvido, tudo está a contribuir. Mas a coisa que você está falando, Licine, qual é a política que você acha que deve ser implementada para a melhoria de saúde na Cabo Verde? Porque Francisco Carvalho fazia parceria com a Câmara Municipal de Dakar, que tem um hospital. Câmara Municipal de Dakar. Que aquela Câmara é Dakar, é capital de Senegal. Câmara tem um hospital de sel. Que ali é para boa de uma dimensão de um Câmara que produz saúde, ao mesmo tempo que produz dinheiro. Alex, é simples. Que ali é tão simples como o quê? A Bopa forma quadros de países onde que está bem. Quando manda pessoas para a forma na Portugal. A mim forma, por exemplo, na Alemanha, me forma na Portugal, me forma no Egito. É países que têm cooperação com Cabo Verde. Se bom, você desenvolve cooperação por forma quadros. Tudo que esse país lá acima não forma, ainda que continua a forma, então você tem capacidade de desenvolver cooperação com outros países que são mais avançados para ajudar no tratamento de doentes com coisas que próximo também, mais próximo. Mas, por exemplo, Senegal. Quando você fica, por exemplo, preso só a Portugal, sabendo que bom, ainda tem um monte de coisas que você conseguir fazer na Cabo Verde. Por exemplo, alguém, suponhamos, que ele é de senso comum. É que começa a ser médico, nem enfermeiro, nem pessoal de saúde para você. Ou você é uma câncer, é uma das doenças que mais se mata no mundo. Você está percebendo? Sim. Mas tem coisas que você está resolvendo na Cabo Verde, porque lá, por exemplo, ainda está fazendo radioterapia. Você está percebendo? Yeah. Então tem que ter cooperação com outros países que está fazendo aquela. Tem que ter pessoas com câncer que tem que estar, suponhamos, a fazer cirurgia na Cabo Verde, mas que depois tem que fazer radioterapia, e também para aquele país que tem cooperação com ele, mas uma cooperação bem estruturada. Mas que repara, se bom, está a fazer cooperação, por levar mais turistas a Cabo Verde, para poder, enfim, para ter céu aberto, para transportes e não sei quanto. Poder fazer cooperação também de que tipo ali. E se Francisco fazer isso, ele foi inteligente. Ele foi inteligente por quê? Porque tem um monte de cabo-verdianos que têm condições de ir para a Europa, para obter tratamento, que está conseguir fazer na Cabo Verde, é sensato para Senegal. Através de Zé Luís.
Exato, Zé Luís. O nosso dinheiro. Zé Luís não tinha vontade de conchelo, portanto, o quê? Há um ano, menos de um ano, que conchelo Zé Luís lá na Boston, que baba lá com uma atividade familiar, encontra com ela, não tinha vontade de conchelo. Aí cidadão daquele tipo lá, Cabo Verde mereceu um monte, Zé Luís. A nível de política, mereceu um monte de Zé Luís. Você está percebendo? A nível de cidadão que está falando aberto, começa um monte de Alex. Mesmo que, por exemplo, nunca está de acordo com um monte de coisas que você está falando. Ninguém é que é perfeito. Por quê? Porque nunca nem sempre está de acordo com uma outra coisa. Mas coisas que você está falando acaba com o que você entende? Está tratando sobre um monte de coisa. Você está percebendo? Não, tem razão. A bobagem é por acaso que Francisco está babulai. Manda que os outros políticos começam. Essa chama-se as baias, você vai acusar por quê? Não! O político tipo Francisco que é bom. Bom, ele que te escolhe. É também live da Alex. Por exemplo, estou de martela na coisa que politicamente correto, políticos que estão só também para politicamente correto, que também é live, não. Eu percebo. Vamos, Bobo, tu fala coisa assim, mesmo. Ok? Emanuel, é que dos fatores importantes para a mudança de Cabo Verde é a mudança mental de nosso Cabo Verdeano. Se nós, Cabo Verdeano, nunca posiciona como um Cabo Verdeano, nunca posiciona como um ser humano, onde que não pode adquirir nas próprias opiniões, analisa a situação com nosso próprio cabeça, porque não tem montes de imigrantes formados e com experiências que têm um contributo grande para o mundo fora. Não tem professores, não tem advogados, não tem que trabalhar na América, na Holanda, na França, em todo lugar. Ô Alex, é simples. Basta botar que as equipas médicas que trabalham de América, que trabalham da Europa, de França, de outros países, de Espanha, que essa vai Cabo Verde num curto espaço de tempo, essa da tua assistência lá. Mas, está todo. Agora. Oi, Manuel, para assim não falar uma coisa ali. Nunca pode tornar Cabo Verde só para receber. A nós não quer para alguém participativo na vida política, econômica, social de Cabo Verde. Porque que as médicos aqui também têm uma deslocação de materiais, de ferramenta. É modo uma ajuda que será Cabo Verde. Quer dizer, Cabo Verde fica dependente, que tem a autossustentabilidade. A não precisa para empresários na América, que tem, por exemplo, Vicente, Lina Brockton, na New Bedford, na Pawtucket. Vicente tem um supermercado, que é moda Stop and Shop. Vicente deveria dar uma prioridade, de tinha um lugar de importa produtos de América, para ele ter uma loja na Cabo Verde, onde que a população te alimenta melhor. É que só Vicente. Não tem alguém ali na América que tem empresas de lugar carro, de venda de carro, mecânicos que são oficinas. E coisa que está fazendo, não se fala tudo, de aspas, não se fala de América especificamente. A boa moda que é boa na América, bota bem de cara, a boca pública bem de cara na Cabo Verde. Que bota bem, pô, a boca também de só carro, também empresa de bem de peça, também de pintura, também tudo relacionado com mecânica. A boa tudo investimento tem empresas paralelo a acompanhar para poder prestar serviço. Coisa que não está hoje, Cabo Verde que pode ficar para só que esse grupo de médicos, pensar um exemplo, para que esse grupo de médicos, por exemplo, não quer para médico fazer clínica na Cabo Verde. Para médico, para ter empresa de ambulância. Uma coisa simples, ali na América. Ali na América, está acontecendo uma coisa comigo, ali. A ambulância tem do hospital, mas tem empresa de ambulância que te presta serviço que é só para levar para modo é de vida e de saúde. É empresa de ambulância. Que você chega para chamar aquela hora, não te chama, eu tenho tudo, eu entro na casa, eu vou fazer coisa para salvar vida. Cabo Verde, uma ambulância parada no hospital.
condutor está na casa. Coisas têm que Alguém mudar. está morrendo. Hoje, Hoje é uma situação. Xandão, a boa segurança. Você lembra aquele caminhão de militar yeah. que vai fazer serviço de paga-lume? Pessoas que têm formação na área, porque não tem escassez de profissionais na área de combate a essa situação que é bombeiros, que tem nada a ver com tropa pode dar seu contributo, mas é que trabalho de militar, mas pode ajuda constantemente e consideravelmente, não onde que aquele caminhão que é bem nele, claro que aquele caminhão é um caminhão que sabe em péssimas condições. Problema de travão, problema é um caminhão que estava preparado e alguém, militar, se esse caminhão é como carro, que esse carro de bombeiro ali na América. Aquele caminhão rabida, falar de excesso de velocidade, aquele tudo loucura de bem. Então, o que é que acontece? Que os militares morrem na chão para tirar um carro de ambulância, para socorrer, dura que vai tirar para morrer, nunca tem nem polícia na América. É que as coisas aí que tem que estar mudado na Cabo Verde. A Boli, buta corre na rua, é que polícia que butache State Police. É de chegada para a não os polícias na Cabo Verde que estão aquelas caminhadas de caminho de fora, que não se tem um monte de desastre. Quando que está fora de militares, não acha que Cabo Verde precisa de mesmo trabalho interno na Cabo Verde. É que a pessoa fica, mandam uma ambulância, mandam um bombeiro, mandam um quili, mandam em pleno Covid, pede para mandar aquela máquina de coisa de frigorífico, que é para o laboratório, que custa caça de canto, que é para dinheiro de contributo, de dinheiro. Um país que pode viver dependente de tapete. Um país tem que produzir. É aquele que se falava, você entende? Yeah. Não sei se explicou de melhor maneira. Não, está correto. Tudo que você fala. Embora, por exemplo, nossa realidade com a América é diferente. É diferente, extraordinariamente diferente. Não está ali naquele estado que está na Geórgia. Você é uma Geórgia, ali onde quinta está, tem floresta para todo lado. Então, não mesmo a área e quartéis de bombeiro, porque casas e tudo de madeira. Você toda. Então, muita proposta para nunca onde lugar que está dado importância, serviço de bombeiro, uma hora ali na América. Você nunca se isso todo. Então, que os quartéis de bombeiros, portanto, todo esse devidamente equipado, devidamente treinado. Ginásio que ainda frequenta próprio, tem tio bombeiros que estava treinando lá. Mas todo dia ser um serviço de ponta, né? Tanto que eu comparo com o de nós, porque nós temos que fazer próprias instalações de bombeiro. Esse misturar com outras coisas. Quando, por exemplo, na praia é uma cidade capital que tem que ter um bombeiro altamente profissional. Tem que um altamente profissional, bem equipado, bem treinado, com seu salário, portanto, acima que as outras instituições, porque bombeiro é importante. É que só quando que tem fogo para apagar, que toda a importância de bombeiro. E tem tudo que as outras valências que você está falando, que Cabo Verde nem se passa por uma reestruturação profunda a nível de esse tipo de serviço lá. Bom, mim todo ali, tem que dar esses tipos de situação lá. Bom, mim bem porque lembra-me a mim tem uma cultura de segurança, é aquela que é a vida que me faz. Então, mim não onde é que as coisas fica tu observa. Tu conecta. E anta fica tu observa, anta fenhagente. Eu estou a esse trabalho de forma articulada. Não onde que te dá um acidente, se a polícia, se a bombeiro, se a emergência. Tudo junto mesmo. Esse trabalho, ela, portanto, é equipa. É claro que polícia política primeiro, mas logo a seguir de tiga bombeiro, ambulância. E depois ambulância de tiga aquela equipa, portanto, de paramédico. Esse que toma as providências, portanto, o bombeiro, tudo, portanto, assim, senhor. Então, aquilo que não me sei fazer na Cabo Verde é a nossa dimensão. Nunca me sei bem fazer com a dimensão de América. Yeah. Ou seja, por exemplo, já andava só um exemplo. Vou fazer que sistema de instalação de videovigilância é que pode ser um trabalho só de Polícia Nacional. E tem que ser um trabalho integrado, que tem que dar caso de emergência.
Então, que dia comunicado está bem em equipa. Já percebe? A nós não, nós cabecinha de Cabo Verde, e instalado que serviço, é só para a polícia. No entanto, tá, as pessoas que queima contentor, que lança lixo na chão e não sei quanto, que lá que tem nada a ver, que lá que tem que fazer parte. Isso te dá um exemplo. Ou seja, tem que ter um serviço integrado, que te defende interesse público, independentemente de quem que se não puder, seja central, seja municipal. Ou então tem que ter um bombeiro, portanto, que trabalha de forma integrada com outros serviços, que tem que ir a um caso de emergência. Logo de bombeiro. Por exemplo, polícia é formado, esse vai ter que dar um caso de incêndio, que chumado, por exemplo, se é de noite, a primeira coisa que tem que fazer, para além de chamar bombeiro, é despertar todas as pessoas que estão morando naquele prédio, para ninguém que morrer lá dentro, não entende? Para tudo alguém corta para sair. Mas um bombeiro tem que chegar, mas tem que tomar medidas de tal forma para que tudo trabalhe de corda com segurança. Porque até tem que ser alguém, aquele ladrão que vai aproveitar para furta. Então tem todo um trabalho. Você todo, Alex? Tem todo um trabalho que tem que fazer. Nossa polícia sabia fazer que coisas lá, porque a cidade era na formação. Agora está falta agora aquele trabalho estruturado, organizado, para que funcione, portanto, assim, articulado. E quando que está funciona de forma articulada? Numa situação de emergência, tem um plano de contingência. Por exemplo, naquele caso de Monte Chota, é Monte Chota, na Serra Malagueta. Serra Malagueta. A Bob tem que ter plano de contingência para que esse tipo de situação lá. Para ter que dar uma situação. Para ter menos dano possível, tem que ter plano que te aplica. Se o que tem que ler está a ser tudo improvisado, porque repara, vai indivíduos que para apagar fogo, em vez de eles morrer na apaga fogo, eles morrer de acidente, porque carro que eles vai na ele que tem condições. E que as coisas ali. E importante também, é que não acaba de ver nunca te aprender com o próprio erro. Porque as coisas lá deviam te servir para nós como um aprendizado. A não nunca te aprender com o nosso próprio erro. Se calhar o trabalho de botar a situação igual ou pior que aquele que estava naquela altura. O trabalho de que medidas que tomado para que se houver uma situação idêntica para que acontecer, mesma tragédia. O trabalho de adquirir carros de bombeiro capaz, formado bombeiros, portanto, em quantidade e qualidade capaz para suprir. Mas militares é raro se você pensa no militar se resolver tudo coisa. É que assim. E acho que Cabo Verde, a mim acredita que Cabo Verde tem uma solução, sim. Mas sim uma bufla que tem que tomar medidas, tem que arrumar o caso de outra maneira. Um político com visão moderna e jovem, pessoas com ambição, com amor a Cabo Verde, imigrantes para não pôr isso mais na Cabo Verde, para não ter mais conexão, mais viagem, mais tudo, porque tem solução, sim, porque nós é um país, a mim acredita que nós é capaz de transformar que é Cabo Verde. Agora, quer dizer que se Cabo Verde tem solução. Cabo Verde tem solução, sim. A primeira solução que tem que tomar é combater vícios que se lançam lá. Ou seja, tem que ir um governo que tem, em algumas coisas, ele tem que ser impopular. Ele tem que tomar medidas para romper com vícios. O único vício é a corrupção. Mas para o governo fazer aquilo lá, não quer que mesmo pôr lá mais um, para o governo fazer aquilo lá, ele tem que ter pessoas que estão viciadas. Ele tem que ter pessoas, problema é que essa questão. No bem de governo de 90, Carlos Veiga, 10 anos, no bem para Maria Neves, 15 anos, já não se também de Ulisses, 10 anos. Será que não te fica da troca de governo? Não te continua com o mesmo que esse vício, tendência a piora? Oh, Alex, Ulisses que te compara, nem com o Carlos Veiga, nem com o Zé Maria Neves. Esse está pior, então não ele é pior que o Barcelona. Emanuel, para, Ulisses que te compara. Para um momento, assim. Tendência é, cima no setor hoje, Carlos Veiga deu um mandato e faz coisa para Cabo Verde, tinha alguém de 10 anos que aguenta, alguém troca para Zé Maria Neves, 3 anos, bom, ele faz bom mandato, mas o povo tem que trocar.
Olha, Mas entre o Ulisses, aquele governo ali, que ele desgraça, ninguém se compara, não. Mas o que se está hoje, aquele governo que se está bem a seguir, para que ser pior do que aquele. olha, você não está a mostrar uma coisa que o Ulisses é pior. Olha, Carlos Veiga, sempre que tivesse necessidade de mudar, de fazer uma mudança no seu governo, mesmo que o indivíduo fique descontente. Nunca se assustou. Carlos Veiga, fazer mudança no governo, e teve guerra entre aspas, no bom sentido. Porque as malta que afunda mais dois partidos, nunca se assustou. PRD e PSD. Olha, fazer primeiro mandato, que os gajos levantam pescoço lá com ele e não sei quanto, ele traz o governo. Isso é uma coisa, é que eu tinha medo. Ele traz o governo, ele arranja guerra, coisa, mas ele torna bem fazer a maioria qualificar outra vez. E que tempo me era comandante lá na praia. Era comandante de polícia lá na praia, naquela altura. Não acompanha tudo que as coisas lá. Modo de polícia. É de que serviço que está mais próximo de política. Botou de tudo coisa. É claro, porque está a fazer papel de política, mas botou observa. Olha, ele fazer mudança de governo, tudo bem que houve necessidade. José Maria Neves também é a mesma coisa. José Maria Neves muda, substitui membros de governo, canto desse, que houve necessidade. Aquele que está negócio, Ulisses. Até hoje, é que fazer uma mudança e botou de indivíduos a fazer só asneira, está de chaza lá. Botar pensamento que tem um impulso sobre isso, você entende? Aquele é um líder. É líder que tem que ter visão, tem que botar uma coisa, bom governo é bom que te monta, é modo uma equipa de futebol. Vou ver que nesse tempo, 8 anos que o Ulisses está no governo, Cristiano Ronaldo joga na canto time, que é o melhor jogador do mundo. Nesses 8 anos, que o Ulisses está no poder, Cristiano Ronaldo de roda. Para Juventus, de Juventus, para Manchester United, de lei, para eu ver se lá para a Arábia Messi para a França, se para a América. E Neymar mesmo. Agora, o Ulisses não. O Ulisses é jogador, tudo é bom. E que os guarda-redes frangueiros lá. Então, marcar as notas de frango, vamos ver. Não, mas desculpa. Não, é verdade, mas às vezes não tem que utilizar esse tipo de linguagem para mostrar às pessoas a realidade. A boa chama me perder câmara, as eleições autárquicas para alguns daqueles moços cabelo. Não! Apanha um indivíduo que está num governo tão fraco, uma hora que ele vai trazer como candidato num câmara, uma hora da praia. Claro que derrota era aquilo que acontece, você entende? Eu tenho que te falar que esse tipo de linguagem ali. Para as pessoas entenderem coisas, portanto, na raiz. Tem que utilizar a linguagem de futebol. Ou para o ganho, tem que ser bom treinador. Já percebe? Ou para o ganho, tem que ser um bom líder. Você fica lá com a equipa, o guarda-redes solta da frango, defesa, que, portanto, tudo alguém está batida, está passa nele, e ponta de lança que está marca gol, bom, que fica num beijo. E agora, para no resumo, cozer que você deixa para as audiência e também última palavra, porque live foi em cozinha longo, porque assuntos de Cabo Verde e nem 2050, se não enxinda para o papel, nunca está acabando. Cozer que você deixa a última palavra ali para a audiência e para pessoas que você seguiu. E porque tive informação que você traz e coisas claras e gente se até gosta bastante de vos esclarecimento. O que você deixa ali? A minha coisa que te deixa é que Cabo Verdeano continua sempre um povo resiliente, independentemente de governo ou de pessoas que estão na liderança do país, porque nosso país é um país sábio. Para falar, muitas ali nos Estados Unidos, com abundância de tudo coisa, não gosta dos Estados Unidos, mas que tem país que gosta dele mais do que Cabo Verde. Porque Cabo Verde tem coisas que é único. Portanto, para não continuar sempre, nosso futuro continua a acreditar no nosso país. Para não ser crítico naquilo que tem que ser crítico, construtivo, para não querer deixar ninguém, enfim, manipulando.
para não ter sempre uma participação ativa no processo de mudança, porque mudança é um processo, está contíssimo a todo momento, hein? Até que te chega aquele momento de que a mudança é maior. Para não continuar sempre um povo valente, valente em frente a desafios, um povo corajoso, um povo determinado, para não continuar a ser um povo honesto, mesmo que não tenha alguns políticos desonestos, mas sempre que não identifica aqueles desonestos, para dar combate sem piedade. Mas na política nunca pode ser benevolente para pessoas que merecem. E esse é tudo naquela perspectiva linda, desejo um bom ano 2025, para ser um ano diferente. Quando eu digo um ano diferente, é na perspectiva familiar, na perspectiva de sociedade no seu todo, de nosso país, a nível mundial, para ter mais paz. Aliás, para ter paz próprio, porque o mundo está, enfim, essa turbulento, não tem que as guerras que se transita para o novo ano, e, portanto, é cheio de incerteza, nunca sei como que a poder termina. O que é certo de esperança para que perde. Para tudo alguém ter mais saúde, para continuar a trabalhar, porque é trabalho que te valoriza. Quem que se estuda para saber mais. E para não ter Cabo Verde sempre no centro de nossa atenção. E quando que não te fala de política, de forma que não te fala, nunca contra a nação, uma hora te fala no tempo colonial. Só que nossa visão é diferente de que está lá na liderança do país. Nossa visão é diferente. Nunca contra essa também com pessoas. Nós é contra essas práticas, contra essas políticas. E porque não tem uma visão de país, um país que deve ser mais igual, que está distribuído melhor, que é um país, portanto, que pensa, mas cada um tem direito a ser gota d'água, moda homem põe naquela letra que tubarões toca, Renato Cardoso, sabendo? Então é assim que não tem que pensar Cabo Verde, um Cabo Verde que Amílcar Cabral desenha, e que os combatentes próximos de Amílcar Cabral de Santa morre tudo, porque é dessa juventude, você está entendendo? Põe causa. É nem aquela que me inspira nele, me inspira no exemplo de Júlio Carvalho, que morre recentemente, me inspira no exemplo de outros combatentes que já morreram antes, que me semearam desse tempo, estava a luta também, entende? Nunca de aquela geração lá, mas me semearam de aquela geração e era capaz de baba para aquela luta armada lá, porque nada melhor que um povo livre. Não tem que ir a combate sem trégua a pessoas que querem inverter, portanto, o rumo de história, pessoas que querem só coisa só para esse, mas para o povo nada, entende? Tem que focar, portanto, naquilo que é a nossa cultura, uma cultura de um povo cristão. Povo cristão, portanto, é um povo que te pensa grande, um povo que te pensa para tudo alguém e não para um grupinho. É naquele sentido que termina essa live e para não continuar sempre a acreditar, Alex, para continuar sempre a fazer lives, porque botei dom de palavra, vou botar papi, nunca se repara, porque tem tabu. Botar utiliza a linguagem que às vezes que outros que gostam, mas não é assim, não é nosso. É voz de povo. É voz de povo. Claro, portanto, acredita-me a mim. Então, vivo os lives tudo. Tem coisas que você trata aqui em cada acordo. Não, aquilo é bom. Fala, é normal. Mas a maioria de coisas que você fala, me é de acordo com ele. Tem políticos na Cabo Verde que nem estão de acordo com essas práticas. Não estão de acordo com essas práticas, mas não respeitas. E mim também. Tem um monte que é de acordo comigo. Me está escrevendo. Está escrevendo, está fazendo. É como aquele que é a minha característica. E mim está fazendo isso que é para agradar ninguém, não. Nunca você está fazendo para agradar A, B, C ou D. O modo de mim que, repara, satisfação que no tempo não dei quem? Primeiro é a nossa família. E na minha família eu respeito tudo aquele que é membro da minha família. Eles estão respeitando de meu. Por exemplo, nunca tem aquele tipo de conflito lá.
Tem 3 filhos adultos, nenhum deles não conhece o dom para política. Na minha, não tem política comigo. Mas essa teve uma educação de um pai que foi um polícia, portanto, durante 39 anos, e foi um formador de polícia, foi um polícia republicana, um polícia, portanto, que a política, que até intervém na política, exercem as funções, portanto, de forma isento, não fala à vontade, coisa que crê. Você está entendendo? Ok. É aquela que a educação que ainda tem os filhos. De modo que essa que está a fazer, essa que está a interferir na política, essa que está a coisa, essa é a maneira de ser. A mim não. A mim crítico acusa-se que tem que ser criticado. E a mim não tenho as posições. Acabou. É que agrada a ninguém. Ok. É assim. Gente, Simões apanhou-se e foi um live muito instrutivo. E não te espero, não te faz um pedido para nós, assim. Nós está aqui para Manuel Alves. Eles fazem uma pergunta ali, mas aquele pergunta ali que também para outro lives. Que não, se está para responder, não responde. Não, aquele pergunta muito carregado, que está falando e coisa que espera. É pergunta que espera, acabou de responder para uma aquele pergunta ali. Responde. Ele ficou muito acusado. E pergunta assim, e qual é a boa opinião se políticos de Cabo Verde que devem ser investigados? É uma pergunta, é uma coisa que se eu pega nele negócio ali, também põe live mais longa, não sei no fim de live. Bate pensa sobre aquele tema ali de investigação de políticos, porque falam umas coisas que é relacionado com aquela que é contenção do orçamento, de ciclo vicioso, de políticos que esta mesmo te rouba. É claro. Então, é precisar de uma investigação, mas aquele para o próximo live, que nunca também entra nele profundo, assim, gosta ali. Então, não te agradeço tudo que participa nesse live. Uma coisa que não te deixa cada um de nós que nós é senhor de nossa cabeça. Nunca que deixa nenhum político ou alguém ser senhor de boa cabeça. Analisa, pensa, tenta informar mais para poder desempenhar melhor função na boa vida mesmo e também na vida política, económica, social, cultural cabo-verdiana. Porque cada um de nós é um cabo-verdiano e a nós é um só indivisível. Então nós imigrantes, nós nos está ali nesse canal Voz do Povo para unificação. Eu te agradeço, Manuel e Alves, também eu te agradeço, Francisco, que é bem para Voz do Povo. Voz do Povo está aberto para todo alguém que queira ser contributo para a melhoria psicossócio, político, econômico, cultural cabo-verdiano. Então, thank you. Foi um live espetacular, carregado. Fica agora para ver como disposto, ok? Então, tchau, gente. Deus conosco. Até próximo, também trazer outro alguém por cabeça, que está fazendo live, ok? Tchau. Um beijo para cada um de nós, gente. Tchau.